Olá, irmãos e irmãs do Lançai as Redes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o que isso implica em nossa vida. Então eu estou te pedindo, irmão, encarecidamente, de todo o coração, escute essa palavra com atenção. Abra o seu coração para esta palavra. De fato, dê uma chance para Deus hoje. É menos de 1 hora de vídeo. É menos de 1 hora que você tem para escutar uma palavra. E depois você vai ter uma vida toda para dizer que ela valeu a pena. Estou te pedindo, irmão, dê uma chance para o Senhor. Porque hoje é sexta-feira. E no Lançai as Redes é dia de profecia na palavra. Vou jogar minhas redes onde o Senhor me manda. Hoje eu quero falar sobre uma situação que está acontecendo no meio de nós. Eu peço que você abra sua cabeça para isso e veja que nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos vivendo coisas que nunca se viu antes. Há pouco tempo atrás se viu os 21 coptas, cristãos coptas, que foram assassinados em frente à TV, passando ao vivo, que foram mortos por serem cristãos. E esse acontecimento se espalhou pela internet, se espalhou muito. Porém, isso não tem acontecido só lá. O Estado Islâmico no Oriente Médio, nos últimos anos, em especial no ano passado, matou muitos cristãos e tem matado muitos cristãos por serem cristãos. Inclusive tem cidades na Nigéria, por exemplo, em que foram mortos todos os cristãos, foram destruídas igrejas, foram destruídos os templos das pessoas, e os cristãos estão sendo mortos hoje, mano. Não é ontem, não é lá no Império Romano, é hoje. Muitos cristãos estão sendo mortos, não só lá, quando na Índia tem sido mortos muitos cristãos. Enfim, tem muitos cristãos morrendo pela fé em Jesus Cristo. E meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que isso é previsto e que isso não tende a melhorar. Desde o início da igreja, se sabe que no final dos tempos nós viveremos uma grande tribulação, a maior de todas as tribulações. Veja que nós somos a igreja, nós somos o corpo místico de Cristo. E pensando na história de Jesus, você vê que ele é perseguido durante sua vida pública, que muitas vezes eles pegam ele, lançam mão dele para matá-lo, para atirá-lo de cima do penhasco, para apedrejá-lo, mas nenhuma vez eles o fazem, porque ainda não chegou a hora. Porém, quando é chegada a hora, Jesus sofre a crucificação. E nós sempre soubemos que no fim dos tempos o corpo místico de Cristo passa pela crucificação. A igreja passa pela crucificação, pela pior de todas as tormentas. E eu vim dizer para você, irmão, que há 100 anos atrás, Nossa Senhora de Fátima falou lá que nós precisávamos rezar, precisávamos nos apegar a ela, porque ela segurava a mão do Senhor. E muitas outras sinais têm acontecido. São João Paulo II, antes de se tornar Papa, 2 anos antes, em 1976, disse em uma carta que ele acreditava que a igreja entrava na pior de todas as guerras, e a pior de todas as guerras, irmãos, é a última guerra. Além disso, muitas outras. Joseph Ratzinger, antes também de se tornar Papa, no final do Concílio Vaticano II, depois ele veio a ser Bento XVI, falou sobre o final dos tempos, em que a igreja seria perseguida, em que a igreja diminuiria muito o seu tamanho, mas que ficariam aqueles que são fiéis. Isso tudo tem acontecido à nossa volta, nós temos visto, irmão. Em especial eu quero te falar de uma coisa como sinal do fim, que está cada vez mais próximo. Nos últimos 2000 anos nós estamos vivendo a era cristã. E desde quando a igreja nasceu lá com a morte, ressurreição e o envio dos apóstolos, a igreja cresceu e se burocratizou e tal, e criou mais e mais coisas e tal. E até o fim da Idade Média ali, quando quase todo o Ocidente e grande parte do Oriente tinha grande influência na mentalidade pelo cristianismo. A igreja tinha grande influência na mentalidade das pessoas. Porém, depois de lá pra cá, depois da Idade Média, depois da chamada Idade Média, da Reforma Protestante, da Era das Revoluções,
e um pouco também daquilo que aconteceu no último século, da Revolução Comunista, um pouco mais de um século, e das grandes guerras. Nós vivemos um período em que cada vez mais Deus está longe do povo, as pessoas não pensam mais em Deus, não vivem mais isso. Hoje em dia, em especial com os meios de comunicação muito desenvolvidos, essa ideia de um mundo em que se vive bem sem Deus tem se espalhado muito. E eu quero que você pense na sua vida e perceba de que, apesar de grande maioria das pessoas se dizerem teístas, a dizerem que acreditam em Deus, Deus não faz mais diferença na vida da maioria das pessoas, porque você está sentado aí nesse banco, você está sentado aí desse lado do computador escutando essa pregação, e você diz: não, eu acredito em Deus, de fato eu acredito, eu tenho fé, eu acredito que Ele existe. Mas quando você tem uma oportunidade de emprego, você não pergunta para Deus o que Ele quer. Quando você namora, você não pergunta para Deus o que Ele quer. Na sua família, quando você tem problemas, você não quer saber o que Deus quer saber. O que Deus quer dessa situação. Você vai vivendo sem perguntar nada para Deus. Então hoje eu vim dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você pode até não ser um ateu na prática. Aliás, você pode não ser um ateu na teoria. Você pode acreditar que existe um Deus, mas você tem vivido como um ateu, porque você ignora que Deus existe. E isso é o que tem se passado em todo o mundo, em todos os lugares. Nós temos visto e percebido que as ideias vigentes, tanto dos intelectuais como dos governantes, são ideias que não se aproximam mais dos ideais cristãos. E eu acredito, com muito medo, que nos próximos 50, 100 anos isso só vai piorar, e piorar muito, porque os meios de comunicação hoje nos proporcionam essa velocidade. Então essas ideias têm se espalhado. Eu vivo, eu trabalho, agora estou desempregado, mas quando trabalhava, quando fazia faculdade, em todos os lugares onde eu ia, eu percebia isso, que até mesmo as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem da igreja, vivem como se fossem ateus, porque Deus não faz diferença na vida deles. E todos eles vão, quando passam por problemas, vão ver o mapa astral deles, vão ver se os números batem, se a numerologia diz, se o karma dele tá ruim ou tá bom, o que diz o cara que psicografa uma carta. Infelizmente tudo isso são falsas doutrinas que traem nosso Senhor Jesus Cristo, e isso tudo é sinal que está predito no capítulo 24 de São Mateus, quando Jesus diz: muitos apostatarão da fé. Apostatar é o que? Se livrar da fé, negar a sua fé. Isso tem acontecido e só tende a piorar, irmão. Isso vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. E hoje eu estou dizendo para você com todas as letras: Jesus Cristo vai voltar, irmão. E no dia que Ele voltar, você vai ter que prestar contas da sua vida. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Jesus diz, eu não me lembro em qual passagem, ele diz de fato isso, assim, que Ele vai voltar. No capítulo 24 de São Mateus, ele fala sobre esse fim. E, irmão, eu estou te dizendo, isso está acontecendo. E tem que, de fato, mudar alguma coisa na nossa vida. Porque não é tempo mais para viver de mais ou menos, para ser cristão mais ou menos. Irmão e irmã, estou dizendo com toda a franqueza de quem vai muito para a igreja, de quem prega, de quem canta, de quem está lá e vê muita gente se perder pela falta de bons testemunhos, por saber que a igreja está cheia de gente vazia, como dizia Bento XVI. É melhor ter uma igreja vazia com poucas pessoas, mas que sejam pessoas de fé, cheias do Espírito Santo, porque elas vão fazer a diferença, porque os santos é quem mudam a história, do que ter uma igreja lotada de gente vazia do Espírito Santo, que não tem nada a ver, que está lá por causa de oba-oba, por causa de tradição ou por causa de qualquer coisa. Não, hoje eu estou dizendo, irmão, se você é um desses cristãos que vai para a igreja por ir, eu tenho duas opções para você. Uma, converta-se, mude de vida e vamos lutar, vamos arregaçar essas mangas. Ou a partir de hoje, por favor, com todo o meu coração, pare de dizer que você é católico. Pare de dizer que você é cristão, porque você dá contra-testemunho e faz muitas pessoas irem para o inferno com o modo de vida que você vive. Então, eu vou ler aqui o salmo que Deus colocou no meu coração e que Deus me deu para poder falar desse tema. Não é um salmo que diz exatamente sobre o fim dos tempos, mas é o roteiro da nossa pregação de hoje. É o Salmo 99 na edição pastoral da Bíblia. Pode ser a 98 se você tiver a Ave Maria. Diz assim: Deus é rei, os povos estremecem. Sentado sobre os querubins, a terra se abala. Javé é grande em Sião, elevado sobre todos os povos. Reconheçam teu nome grande e terrível, ele é santo.
reinas com poder e amas a justiça. Tu estabeleces a retidão, administras a justiça e o direito. Tu ages em Jacó. Exaltem a Javé, o nosso Deus, e se prostrem à frente do seu pedestal. Ele é santo. Moisés e Arão com seus sacerdotes, Samuel com os que invocam o nome de Javé, clamavam a Deus e ele respondia. Deus lhes falava da coluna de nuvem e guardavam os testemunhos dele e a lei que lhes dera. Javé, o nosso Deus, tu lhe respondias, eras para eles Deus de perdão, um Deus vingador de suas maldades. Exaltem a Javé, o nosso Deus, e se prostrem perante o seu monte santo. Javé, o nosso Deus, é santo. Meu irmão e minha irmã, eu quero aqui que vou seguir este roteiro de pregação, dividi-lo em 3 partes, para dizer o que isso tem que mudar na nossa vida. Jesus está voltando, mas como é que nós vamos agir? Então eu vou ler aqui a primeira parte que diz: Javé é rei, os povos estremecem, sentado sobre os querubins a terra se abala. Javé é grande em Sião, elevado sobre todos os povos. Reconheçam o teu nome grande e terrível, ele é santo. Eu quero começar com essa passagem que diz: reconheçam o teu nome grande e terrível, ele é santo. A tradução em português de terrível é muito ruim, a palavra não é usada nesse contexto para nós. Mas muitas vezes, em especial quando se diz do fim dos tempos, quando Deus voltará em sua glória, se fala de um Deus terrível, ou se tem uma visão de um Deus terrível. Mas eu quero te mostrar o porquê desse terrível. E ele não é terrível por destruição. Ele é terrível primeiramente pela grandeza. Nós não temos noção do quanto Deus é belo, do quanto Deus é grande, do quanto Deus é espetacular. Inclusive, todos os homens, inclusive São Pedro, quando percebe que Jesus é o Messias no seu chamado, ou Josué, quando vê o anjo antes das muralhas de Jericó, ou todos eles, quando veem Deus no Antigo Testamento, eles se prostram com a cara no chão porque veem a Deus, então ficam com medo porque são pecadores. São pecadores. Então Deus é primeiramente terrível, digamos assim, porque Ele faz você tremer. Por quê? Porque nós não somos pequenos, nós não somos nada, nós somos miseráveis, meu irmão e minha irmã. Agora, já para quebrar o seu orgulho, você que acha que é alguma coisa, você que acha que é importante demais para se rebaixar, você que é importante demais para perguntar para Deus o que Ele quer, você é importante demais para gastar o seu tempo orando, rezando na igreja, querendo salvar a vida das pessoas. A partir de hoje, pense, meu irmão, que você é pó e ao pó você vai voltar, que toda essa vida acaba, irmão, e pode acabar ainda hoje, e você é um insensato que está juntando aí um monte de besteira nessa vida, que tá cheio de orgulho, mas que a morte vai te tirar tudo isso, irmão. Deus é grande, Deus é muito maior do que a gente, e Deus é eterno. Deus é desde sempre. E você vai ter, meu irmão, vai ter que entender que você não é nada, nada perante esse Deus. Tremam a terra, porque esse Deus é grande demais. Ele é tão grande que diz o Apocalipse que até a natureza se modifica diante de Deus. São Paulo diz: até a natureza geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza não está em seu máximo diante de Deus, porque não está em plena comunhão com o Senhor, porque nós quebramos a nossa aliança com o Senhor. Hoje eu estou dizendo a primeira coisa que nós temos que entender: Deus é demais, Deus é grande demais, Deus é santo demais. Nós não somos nada, somos nada perante Ele, e você precisa entender que você não é nada. Por quê? Para poder santificar, para poder descer desse seu orgulho, para poder parar de ser besta, para poder fazer besteira e começar a fazer aquilo que é certo. Deus é terrível porque Ele é grande demais. E por quê? Porque Ele é santo. Só que essa santidade implica numa coisa: essa santidade tem a ver conosco. Porque a santidade de Deus perfeito fica lá no céu, ótimo. Mas Deus não é esse Deus. Não é o Deus que está lá no céu, é o Deus que habita entre nós, que habitou, que nos tocou, o Deus que quer nos salvar pela encarnação do Verbo que pagou pelos nossos pecados na cruz. E aí quando Deus começa a tocar a nossa vida, fica claro uma coisa: se Deus é tão santo, se Deus é tão perfeito, nós somos pecadores,
nós somos errados, não podemos entrar na presença de Deus pelos nossos méritos. Por isso que Cristo pagou numa cruz. Mas isso não pode nos impedir de viver uma vida mais santa. Eu sou impuro e devo entender que para entrar na presença de Deus, no fim dos tempos, quando Jesus voltar em sua glória, eu tenho que estar o mais santo possível para poder entrar na sua bênção. Porque Ele diz: a porta é estreita e poucos são os que se mantêm firmes para passar por ela. Porque Deus não quer? Não, porque é difícil e nós não queremos uma vida que tenha desafios, nós queremos uma vida fácil. E nós não nascemos para uma vida fácil, irmão, não nascemos. E quando Jesus voltar, Ele vai exigir de nós, porque Deus, além de ser amor, além de ser beleza, Ele é justiça e vai precisar prestar contas cada um de nós. Então hoje eu estou dizendo, irmão, a santidade de Deus, a primeira coisa que ela nos chama a fazer é entender que nós teremos que pagar o preço do sacrifício, porque nós precisamos também sermos santos, como diz Jesus: sejam santos como o vosso Pai é santo. Nós precisamos ser santos, porque Deus é santo, o santo dos santos, e a santidade implica em nós, tem que se refletir em nós. Veja que Jesus diz no Evangelho, diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque Jesus não quer a paz, porque Jesus não é o príncipe da paz, não é aquele que ama a todos. Jesus de fato é. Jesus é aquele que ama a todos de forma perfeita. Jesus nos ama e nos quer bem, nos quer salvar e quer nos dar a vida, e a vida em abundância, que diz em João 10:10. Porém, encontrar-se com Jesus faz com que você tenha por obrigação que escolher um lado, tomar partido, pois nós estamos numa guerra, irmão. Estamos numa guerra. Lembra que São Paulo diz aos Efésios: não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Irmão, essa guerra é inerente a você. É inerente. Você pode até ignorar o demônio, mas isso não fará com que ele ignore você. Ou melhor, fará com que você seja dele. Acredita nisso que eu estou te dizendo, irmão. Acredita. Jesus está voltando e nós estamos nessa guerra. O demônio sempre quer nos derrubar. Ele quer derrubar cada um de nós. Por isso que, como ele sabe que Jesus está voltando, ele está lutando fortemente para nos derrubar. Tem derrubado a religião, tem atacado as famílias, atacado os relacionamentos, atacado a afetividade, atacado a pureza. Tem atacado muitos jovens pelos meios de comunicação, pelas músicas que ouvimos, por tudo. Até mesmo pela mentalidade do povo. Tudo isso tem feito para nos destruir, porque ele sabe que o tempo dele é curto, e ignorá-lo é fazer com que nós sejamos alvos fáceis dele. Irmão, diz a história, aquela historinha, que tinha um muro, e o cara em cima do muro, sentado em cima do muro, de um lado tinha o São Miguel, que dizia: vem pra cá, irmão, aqui é o melhor lado, vem pro lado de Deus, vem ficar com a gente, aqui é o lado da salvação, aqui é o lado da vida plena. E do outro lado tinha Satanás, de boa. Satanás lá, ó, cortando a unha, sossegadão. Enquanto São Miguel pedia lá, chamava ele, fazia de tudo, dançava, tentava chamar o cara pro lado dele, o Satanás nem aí, de boa, sentado lá, tomando um sol, de óculos escuros. Uma hora o cara em cima do muro perguntou pro demônio: por que você não me chama também? Miguel aqui se esgoelando para me trazer pro lado de Deus, e você nem aí? Aí o demônio disse para ele: não precisa disso não, o muro é meu. Irmão e irmã, em Apocalipse diz: quem deras fosse frio ou quente, não és frio nem quente, porque és morno, vou vomitar-te. No final dos tempos, irmãos, os mortos serão vomitados. E esse é o grande problema que eu vim alertar você, irmão. Jesus está voltando. E se você se diz cristão, se você se diz uma pessoa de fé, se você diz que você está na igreja, irmão e irmã, isso vai ter que fazer com que você faça uma escolha. E a escolha não é ir na igreja ou não, mas é ser igreja ou não. Estar dentro da igreja não é garantia de nada. Você precisa de uma vida santa. E a partir de hoje você tem que mudar isso. Porque se Jesus está voltando, você vai prestar contas e está
no meio do caminho, estar em cima do muro é sinal, meu irmão e minha irmã, que você será vomitado. Os vomitados quer dizer que eles vão para onde? Eles vão para o fogo do inferno, irmão. Eu estou aqui para te alertar. O fogo do inferno existe, e se você não mudar de vida, não vai valer a pena nada, nada do que você fez. É isso que eu estou te dizendo. Ir para a igreja mais ou menos, ir para a igreja 5%, 10%, 50% não vale de nada, irmão. Nada. Pensa nisso, irmão. Quantos dias você tem gastado, quantos domingos você tem gastado na missa, quantos sábados, terças-feiras e quartas você tem ido e rezado o terço e tudo mais. Mas se você não deixa que Deus mude a sua vida, se você não acredita em tudo que a igreja diz, irmão, você é um cabeção. Você tem que mudar de vida, tem que entender que ou Deus faz parte de tudo na nossa vida, ou não faz parte de nada, porque os mornos serão vomitados. Nós não nascemos para uma vida mais ou menos, nós nascemos para uma vida 100% em Deus. Nós não nascemos para ser bons, nós nascemos para sermos santos, e Deus tem um plano para a sua vida, mas isso requer o quê? Força de vontade, decisão. Jesus veio trazer a espada de fato. Por quê? Porque ou você está de um lado ou você está do outro. Você que está me escutando, irmão, se você quer estar do lado do inferno, se você acha que Deus não tem nada a ver e que você prefere ignorá-lo, não importa que Ele te criou, não importa que Ele te ama, não importa que Ele pagou numa cruz por você, você não quer a consolação, você não quer o céu, meu irmão e minha irmã, vá com Deus com Deus não, perdoe, mas vá com suas pernas para o inferno. Mas pelo contrário, você, meu irmão e minha irmã, quer se salvar e quer salvar a sua família, os seus amigos, irmão, hoje está na hora de mudar. A santidade de Deus nos toca para que nós sejamos mais santos, em especial na Santa Eucaristia, quando nós prefiguramos o fim dos tempos, quando a igreja se une ao próprio Deus, ao seu noivo querido e amado, que é o próprio Cristo. A comunhão é essa intimidade plena, e só se encontra ali, é o próprio céu que se faz na terra. É ali, é tocando o Senhor. Mas a santidade de Deus tem que mudar a nossa vida. A santidade de Deus tem que fazer-nos mais santos a cada dia. E por isso, meu irmão e minha irmã, hoje você tem que entender, se Deus é santo e plenamente santo, você não vai entrar na presença dele mais ou menos. Você só vai entrar na presença dele se você decidir por viver uma vida santa. Então esse é o primeiro passo. A santidade de Deus tem que nos santificar, porque Jesus está voltando, e no dia que o perfeito chegar, o imperfeito desaparecerá. O perfeito de Deus está chegando, e pode ser hoje, pode ser amanhã, e você, meu irmão e minha irmã, é a última chance de muita gente. Pense nisso. Pense que talvez você seja o último profeta que vai passar na vida da sua família hoje. Talvez você seja o último profeta que vai passar na vida dos seus amigos de trabalho, dos seus amigos de faculdade, dos seus amigos de escola, os caras que participam do seu grupo de oração, do seu grupo de jovens. Você, meu irmão e minha irmã, é a última chance que eles têm de mudar de vida. Não desperdice isso. Por quê? Porque Deus vai cobrar. Porque nós somos responsáveis. Deus conhece o coração de cada um e não precisa do testemunho de ninguém, mas os homens precisam que um homem seja canal da graça para que Deus faça a obra. E esse alguém é você, irmão. Você tem que tomar partido. Então a segunda parte diz assim: reinas com poder e amas a justiça. Tu estabeleces a retidão, administras a justiça e o direito. Tu ages em Jacó. Exaltem a Javé, o nosso Deus, e se prostrem à frente do seu pedestal. Ele é santo. Mais uma vez diz, ele é santo. Mas diz aqui duas palavras exatas: exaltem a Javé, o nosso Deus, e se prostrem à frente do seu pedestal. Aqui são duas atitudes dos escolhidos. Aqui são duas atitudes daqueles que serão salvos: agradecer, exaltar ao Senhor, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, se prostrar diante dele. Eis uma coisa que tem que você entender: para viver a vontade do Senhor, você tem que entender que Ele é o Senhor e que eu sou o servo. Eu não sou nada, eu devo ficar embaixo, eu devo fazer a vontade dEle. É isso que quer dizer se prostrem. Se prostrem não é uma atitude aí de escravidão, mas de livre submissão, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Se Jesus está voltando, irmão, aqui na terra tem que começar a acontecer o novo mundo já através de nós. São Paulo diz que a terra geme em dores de parto. Jesus também no capítulo 24 usa essa expressão, dizendo que as tormentas são só o início das dores de parto. É porque, meu irmão, nós seremos perseguidos para depois nascer um mundo novo. Mas o mundo novo é gerado através da dor que nós vamos vivendo bem, a alegria que nós vamos vivendo bem.
Deus, a salvação, o céu tem que ser gerado a partir de hoje na nossa vida. O céu é semente, irmão, que é plantada por Deus, mas que é regada e cultivada por nós. O Senhor auxilia, o Senhor é quem dá adubo, o Senhor é quem deu a semente, o Senhor é quem faz crescer. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que a parte quer dizer o quê? Ser submisso ao Senhor, na alegria e na tristeza, na hora da tribulação e na hora da alegria. Você, meu irmão e minha irmã, tem que entender que você não é nada e deve ser submisso ao Senhor para poder viver feliz de verdade. É isso que ele está falando aqui. Exaltem ao Senhor, o vosso Deus. Nós estamos falando aqui de um tempo de tormenta. Como dizer de alegria? Como falar de louvor? Irmãos, isso é claro na história do cristianismo, em especial no início do cristianismo. O grande trunfo do cristianismo, o grande sinal do cristianismo são as pessoas que perseguidas, as pessoas que na tribulação entendem que a crucificação é o que traz a ressurreição e por isso se alegram. E por isso, feito Santo Estevão, na hora de morrer, perdoa os seus malfeitores, aqueles que estão matando eles, entrega o seu espírito ao Senhor. Na hora da morte, ele perdoa aqueles que estão maltratando. Quantos dos apóstolos foram perseguidos e se alegravam por serem perseguidos em nome do Senhor? Eu estou dizendo para você, meu irmão, daqui a pouco tempo, muito pouco tempo eu acredito, pouquíssimo tempo, acontecerão perseguições físicas e intelectuais e tudo mais sobre nós. Talvez até ao ponto de nós podermos sermos mortos. Talvez mesmo um dia nós sejamos perseguidos a esse ponto de talvez muitos de nós morrermos em martírio, mas talvez você não seja o caso. Talvez você seja humilhado, talvez as pessoas venham contra você, mas você vai ter que tomar uma decisão de que Deus vale mais e que sofrer por Ele faz com que todo o corpo místico de Deus se torne mais santo. Você é o canal da graça. A partir de hoje, irmão, tome uma decisão de exaltar ao Senhor, não importa o que aconteça. Essa é uma atitude daqueles que serão salvos. Martim Valverde, um cantor muito conhecido católico, fala que a primeira vez que ele teve uma grande experiência com Deus foi quando a mãe dele teve câncer. E a irmã dele leva ele para rezar e diz: agradeça a Deus porque mamãe tem câncer. Porque Ele sabe de todas as coisas, e agradeça a Deus porque Ele vai curá-la. Antes de Deus curá-la, antes de Deus dar uma promessa, ele louva ao Senhor porque pela situação que está acontecendo, porque ela está com a doença, mas todos os problemas, diz a Bíblia, são para a glória de Deus, porque Deus pode tirar coisas boas até das piores situações, até das piores. Então hoje estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, dê esse voto de confiança para Deus, comece a curar o seu coração, pare de ser besta, pare de carregar dentro de si aquilo que não presta, pare de carregar esse rancor. Se hoje fosse o dia que Jesus voltaria, irmão, pensa bem se valeria a pena continuar brigado com aquele seu amigo, com aquela pessoa que te magoou, com aquele seu pai, com aquela sua mãe. Não vale a pena, irmão, tudo isso passa, a vida eterna é que vai ficar. Ela é a única coisa que vale. Deus é o sumo bem, é a única coisa que vale ser amada sobre todas as coisas, porque ela não passará. Então hoje, meu irmão e minha irmã, isso requer uma atitude sua e uma decisão sua. Exaltar ao Senhor, mesmo antes de ver a graça acontecer. Exalte ao Senhor com a sua vida, exalte ao Senhor com suas palavras. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de falar besteira. Deus está no controle, então deixa acontecer, que Ele faça o que quer na nossa vida. Depois diz, se prostrem diante de Deus, se prostrem diante do seu pedestal. Deus é o inalcançável, mas Ele estende a mão para nós. Mas nós precisamos estarmos prostrados, pequenos diante dele. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora, nós não temos mais tempo, irmão. E nós temos que salvar as pessoas e salvar a nós mesmos da tristeza, do pecado e principalmente da perdição eterna. Nós temos que encontrar ao Senhor, nós temos que estarmos preparados para a volta do Senhor. E se Ele voltar hoje, eu quero estar preparado. Então hoje estou te dando uma missão, irmão, me ajuda. Eu estou te pedindo, irmão, muda de vida, muda de pensamento, começa a ser submisso ao Senhor. Se você já tomou 1000 decisões na sua vida hoje, a partir de hoje, comece a tomar as suas decisões antes, perguntando para o Senhor, pedindo discernimento, querendo que Ele faça a vontade dEle. E aí, meu irmão, vai acontecer o que tem que acontecer. Que na última parte desse salmo, ele diz: Moisés e Arão com seus sacerdotes, e Samuel com os que invocam o nome de Deus,
clamavam a Deus e ele respondia. Deus lhe falava da coluna de nuvem, e guardavam os testemunhos dele, e a lei que lhes dera. Javé, o nosso Deus, tu lhes respondias. Eras para eles um Deus de perdão, um Deus vingador de suas maldades. Exaltem a Javé, o nosso Deus, se prostrem perante seu monte santo. Javé, nosso Deus, é santo. Aqui nessa última parte ele cita Moisés, Arão, que é o irmão de Moisés, e Samuel, o sacerdote, os profetas. Deus está dizendo que se você, meu irmão e minha irmã, tomar essa decisão de estar do lado de Deus, do lado da salvação, Ele não te promete uma vida fácil, do mesmo jeito que não prometeu aos apóstolos, do mesmo jeito que não prometeu para mim e para você. Ele próprio, Jesus, disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem mesmo. A vida em Deus é difícil, é dura, porque o demônio quer nos derrubar. Mas meu irmão e minha irmã, nós somos os profetas de Deus, e os profetas de Deus já venceram, porque quem tem em Cristo já é mais que vencedor. Quem está em Cristo já venceu, e o demônio vai tentar nos derrubar, vai sim. Talvez a sua família te traia, mas se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus. Se os meus amigos me traírem, eu vou sonhar com Deus. Podem nos tirar o nosso emprego, podem nos tirar as nossas amizades, podem nos tirar os nossos cargos, o nosso poder, tudo, Senhor. Pode até tirar a nossa saúde e podem tirar a nossa vida física, mas a fé ninguém tira, irmão, e a fé que nos salva. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem fé em Jesus Cristo, irmão, e toma partido nessa guerra, porque chegou a hora dos profetas se levantarem, de termos adoradores de verdade, de termos gente firme na fé. Não importa o que saiam todos aqueles que são infiéis, mas que fiquem os fiéis, que fiquem aqueles que estão dispostos a ser santos. Eis o dia da salvação, eis o tempo de conversão. É hoje, irmão, é hoje. Amanhã a gente não tem ainda, o ontem já foi, mas hoje você pode ser santo, e eu também. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus precisa de nós. Foi para essa vida que nós nascemos, irmãos. Foi para a vida de santidade. E podem tentar fazer o que vier acontecer, e vai acontecer, pode acreditar. Um dia, meu irmão e minha irmã, pelo nome de Jesus Cristo, que você vai testemunhar, vão te perseguir, vão falar mal de você, vão falar que você está errado, vão te humilhar, vão fazer você chorar, vão falar mal mesmo. Talvez te persigam, talvez te tirem das coisas, talvez te tirem dos postos que você tem, talvez por causa disso te traiam, mas que todos traiam, mas Deus não traz, porque Deus é fiel. Eis a verdade absolutamente certa: Deus é fiel, absolutamente certa. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz: não há outro fim para os escolhidos senão a perseguição. Nós seremos perseguidos, e a vida em Deus não é fácil. Não estou te prometendo uma vida fácil, mas estou te dizendo que tem uma vida que vale a pena ser vivida, e essa vida é a vida em Cristo. É a vida em Cristo, irmão. Eu estou te pedindo que você apenas pense: Jesus está voltando, então eu tenho pouco tempo para fazer tudo direito, e aí eu receberei aquilo que São Paulo descreve, que olhos humanos não viram e ouvidos humanos não ouviram. Nada igual ao céu. Nada, irmão. Um dia, diante de Deus, eu serei enamorado, eu serei apaixonado, e nós poderemos juntos cantar glória a Deus, porque nós vencemos juntos dele, aos seus pés, submissos à sua vontade, louvando a ele por tudo e tudo mesmo, todas as tribulações, feito São Paulo e Elias, Paulo e Silas na prisão, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que louvam ao Senhor e as cadeias se quebram. O louvor, meu irmão, liberta, e Deus nos fez para a libertação. Gálatas 5, versículo 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você nasceu para ser livre, irmão. Então hoje pare de deixar com que as coisas sejam mais ou menos, pare de viver uma vida mais ou menos, pare de viver esse vício que você tem vivido, tem te aprisionado, pare de viver essa sexualidade viciante e pecaminosa que você tem vivido e tem te destruído. Pare de viver a mentira, pare de tratar o seu trabalho como se ele fosse a coisa mais importante do mundo, tem deixado sua família de lado, tem deixado Deus de lado, porque tudo isso, meu irmão, vai passar, mas Deus não vai passar. Fica firme que Deus vai vir com a graça. Acredita, irmão. Acredita, Deus vai fazer na nossa vida como fez na vida dos profetas, como fez na vida de Moisés. Meu irmão, pensa, Moisés no povo do Egito, o mar abriu no meio. Deus vai abrir mares por você, irmão. Deus vai fazer o impossível por você. Elias, depois de morto, ressuscita um homem que o corpo dele bate nos ossos de Elias e ele volta à vida. Vai acontecer na nossa vida também, irmão. Vai acontecer, os sinais de Deus acontecem junto com
proclamação da palavra, como aconteceu com os santos, acontecerá conosco se nós vivermos a santidade. Mas isso necessita de nós uma escolha, uma decisão que não pode demorar para outro dia. Eis o dia, hoje, meu irmão e minha irmã. Acredita, Jesus está voltando. E se Ele voltasse hoje, o que é que a gente ia ter para dar? O que foi que a gente fez com os talentos? Por que nós não pregamos? Talvez nós não tenhamos pregado por medo, talvez nós não tenhamos pregado porque nós queremos que as pessoas gostem de nós, talvez nós não tenhamos pregado por vergonha, talvez por tantos motivos. Mas quando você pensa que Jesus voltaria hoje, você pensa que nada disso vale a pena. E pior, quando você pensa que a vida das pessoas pode ter se perdido por causa que nós fomos fracos. Uma vez eu fui pregar no trem com a nossa comunidade Luminai. E a primeira vez que nós pregamos no trem, quando eu terminei de pregar, um cara veio e me abraçou e disse muito obrigado. E isso me faz pensar, quem pregaria ali no trem se não fosse eu? Se eu não tivesse pregado, aquela palavra não ia chegar no coração daquele cara, velho. Aquele cara ia passar aquele dia, a palavra de Deus não ia chegar no coração dele. Talvez isso aconteça hoje. O problema é que nós podemos ser o último profeta, o último dos barquinhos, a última chance que Deus pode ter na vida das pessoas. E nós não estamos entendendo isso. Nós estamos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, como se nós tivéssemos muitos e muitos anos para viver ainda. Mas infelizmente, meu irmão, não se pode adicionar dias à sua vida. Quem escolhe o dia da ida é Deus, e você não sabe quando será, você não sabe quando vai acontecer. Então eu estou te pedindo, meu irmão, encarecidamente, chegou o dia de mudar. Talvez até hoje você viveu como um pagão, talvez até hoje você viveu como um cara errado, você viveu longe de Deus, longe da sua santa igreja, longe da Eucaristia, longe da confissão, longe da vida em Deus, longe de tudo isso. Não importa, Deus não está nem aí com o que aconteceu até ontem. Deus está aí com o que você pode fazer hoje você pode mudar, hoje você pode refazer a sua vida, então refaça. Chegou o dia, irmão. Toma posse dessa verdade. Então já fecha o seu olho aí, baixe sua cabeça por um segundo e vamos rezar. E pedir que Nossa Senhora, ela que é medianeira de todas as graças, ela que é a medianeira da salvação, ela que é co-salvadora do mundo, ela que pelo seu sim salvou a todos nós, pelo seu sim ela deu entrada para a salvação no mundo. Ela que não faz milagres, mas media todos eles. Que ela medie para nós a vida nova. Que nós estejamos de fato preparados para a verdadeira esperança, para a verdadeira vinda do Senhor. Que é a volta, é o Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor. O dia está chegando e Jesus está voltando. Então que Nossa Senhora medie para nós a graça de vivermos como verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros embaixadores de Cristo nessa terra, que não estão nessa terra para brincadeira, que não vieram viver por viver, mas que de fato Deus tem um plano para nós e nós queremos realizá-lo através de suas mãos, ó Mãe. Ora por nós, nos cobre com seu sagrado manto, intercede por nós, abre caminhos, vai na nossa frente, Mãe, nos ajuda a nos livrarmos de todos os pecados, daquele vício, lá no nosso emprego onde é muito difícil ser de Deus, lá na nossa faculdade, lá na nossa escola, onde as pessoas não escutam a palavra do Senhor, lá na nossa casa, onde todos e todas falam mal de nós, não aceitam que nós tenhamos mudado de vida e que não vão aceitar mesmo. Por enquanto não, mas a partir do dia que nós testemunharmos de fato, Deus fará a obra. Sim, Maria do céu, pelas tuas mãos nós pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, irmão, muito obrigado. Chegou o dia, vamos voltar para o Senhor, arregaça essas mangas, fecha esses punhos e vamos guerrear, porque chegou o dia dos guerreiros e dos adoradores. É o seu dia, irmão, volta para casa. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Vera,